Cartas da semana de 15 a 21 de março. O Divino nos acontece, por Kátia Vivas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu me chamo Kátia Vivas e eu estou aqui para mais um Cartas da Semana. Hoje, lembrando, a semana hoje é de 15 até 21 de março. Bom, eu usei o tarô do Osho e na verdade, esse jogo se apresentou para mim de uma forma muito bonita. É um jogo muito lindo, muito profundo. Talvez tenha a ver com a questão mesmo de nós estarmos vivendo uma lua nova em peixes, né? E atravessando momentos tão complicados e difíceis. Mas assim, eu não sei nem se eu vou conseguir ter a capacidade de tentar passar para vocês a mensagem dessas cartas, mas que é muito profunda, muito bonita. Bom, a primeira carta, que é a carta tema, é a carta 2, a amistosidade. A amistosidade nesse baralho, na verdade nos outros baralhos representa o 2 de copas, que fala do encontro. Aqui, a carta 2, na amistosidade, ela fala desse encontro também. Mas é o encontro, né, na relação da amizade, que né, o outro me afeta, assim como eu afeto o outro, e todos nós nos afetamos mutuamente. Se a gente observa a carta, a gente vai ver que são duas árvores frondosas e lindas, né, que se misturam, que se entrelaçam sem se unirem totalmente, né? Mas a união delas está justamente porque o ar, né, o céu que as envolve, assim como a terra, é a mesma. Tá? Isso me lembra muito, em termos de astrologia, Urano em Touro, já que Urano em Touro é o céu, Urano, né? E Touro é a Terra, né? E Touro também, né, tem como regente a deusa Vênus, né? O planeta Vênus, né? Ou seja, é uma união de amor, né? Se a gente parar para pensar e tentar falar um pouco mais sobre isso, né? Quer dizer, as árvores respiram pelas suas folhas, então aproveitam, né, esse ar. E ao mesmo tempo, as suas raízes, que são profundas na terra, se comunicam uma com as outras. Não necessariamente no contato, mas existe uma rede entre as raízes, né, em que se uma árvore na floresta não está muito bem, as outras todas tentam ajudá-la, mandando seiva, né, e uma série de coisas. Tá? E se vocês olharem a biologia das florestas e tudo, é uma coisa, né, esse esoterismo das florestas, que na verdade não é esoterismo, é fato, né? É uma coisa muito bonita, né, de uma ajuda mútua, tá? E eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente vive, né? Eu acho que o recado é que, assim, primeiro você tem que se dedicar à meditação, a pensar, né? Aí quando você medita e você entra num estado de bem-aventurança, aí sim você vai conhecer o amor. E o amor está espalhado, né, por todos, por tudo, pela vida, pela natureza, pelos outros seres humanos que ocupam esse planeta junto com a gente. Tá? E se você não precisa ter uma relação, né, basta você ter uma afinidade. E enquanto, né, somos humanos, todos nós temos uma afinidade, né, de cuidar e zelar por esse planeta, de inúmeras elevações, né, de inúmeras casas, vamos dizer assim, né, de inúmeros habitantes, sejam eles humanos ou não. Eu acho que essa carta aponta, né, para o surgimento de uma disposição do nosso espírito, né, mais elevada, tá, mais carregada de amor, uma sensação de vivenciar-se, né, de vivenciar a coisa mais plenamente. Não existe o eu e o outro, não existe o dentro e o fora. Na verdade, né, todas as pessoas que participam da nossa vida, por mais distantes que estejam, são pedaços de nós também, né? E eu acho que isso a gente encontra no desafio, que é a carta voltando-se para dentro, que é o 4 de copas nos outros baralhos. E o 4 de copas, na verdade, em outros baralhos, é a insatisfação. E claro que essa carta está aqui como desafio, né? Porque ele diz o seguinte: voltar-se para dentro não é você ir a algum lugar, é você estar onde você já está, porque você está aqui. Você, né, é o ser que comanda essa máquina chamada você. Né? Então, voltar-se para dentro é abandonar a mente no sentido de não prestar muita atenção ou observar, né, como uma pessoa distante, como a sua mente trabalha, as coisas que ela, né, se você observar essa carta, tem um monte de pessoas sussurrando atrás dela, né? Então, assim, você se distanciar da sua própria mente, né? É o processo mesmo da meditação.
Por quê? Porque, na verdade, nós, desde que nascemos, estamos sempre atrás de um desejo atrás do outro. Estamos sempre querendo conquistar um desejo, conquistar alguma coisa, fazer alguma coisa, tá? Então, estamos constantemente numa viagem para fora, né? Ou conquistar alguma coisa está do lado de fora, né? Mesmo que eu pense em alguma coisa para dentro de mim, é sempre um fato de eu fazer algum movimento nesse sentido, né? Quando, na verdade, você não precisa ficar se deslocando o tempo todo, porque os desejos, eles não nos preenchem, porque não tem espaço a ser preenchido. Você é o seu próprio preenchimento. O Zen é uma forma de pensar um pouco diferente de tudo, né? Das outras formas de pensar que a gente conhece, né? Mas, enfim, essa carta aqui, ela me lembra muito dessa interna insatisfação que a gente se move. Então a gente constrói coisas, cria coisas, faz coisas, conquista coisas, mas na verdade é você que tem que se autoconquistar, no sentido de estar presente. Você consegue isso pela meditação, tá? A carta que vem, né, como o dom, né, a coisa que nos ajuda e tudo mais, é a carta da solitude, que é o 9, né? O 9, o eremita nos outros baralhos, né? E essa carta, ela faz uma distinção entre solidão e solitude. E ela nos lembra que solidão é a ausência do outro, né? Então, a solidão é sempre dor, tristeza, perda, porque o outro não está com você de alguma maneira. Enquanto que a solitude é o preenchimento, né, a partir de você mesmo, é a presença de si mesmo, tá? É o transbordamento do seu eu. Então, o recado dessa carta é: seja você sua própria luz. E é interessante que, se nós pensarmos tudo que vemos, né, estamos vindo atravessando ao longo de 2020, por exemplo, que foi um ano em que muito pesado com relação a muitos planetas em Capricórnio, e em alguns momentos eu falei aqui que a gente precisava ser pai de nós próprios. E é o que essa carta na verdade diz. Nós temos que ser pais de nós próprios, né? Papai e mamãe foram embora, né? Estamos sob nossa própria responsabilidade. Não no sentido de abandono, mas no sentido de criarmos internamente a coragem, né, de ser adultos, né, de respondermos nós próprios às nossas questões, às nossas situações. E só assim, sendo pais todos nós, poderemos ser pais uns dos outros outra vez, certo? Bom, nessa trinca de cartas aqui, eu acho que é um recado muito abrangente, já que a gente, dia 20, agora começa o novo ano astrológico, tá? Que é quando o Sol ingressa no signo de Áries. Tá? E aí eu tenho duas outras cartas aqui, que são os arcanos ocultos que a gente fala, né? Que são cartas de conselho, né, e de direção. A carta O Fardo como conselho, né, fala justamente pra gente, o fardo nos outros baralhos é o 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta de transição. E aqui no Zen ela também é uma carta de transição, no sentido de que você precisa deixar para trás, isso em todos os baralhos, né? Você precisa deixar para trás mentalidades, situações, pessoas, relacionamentos que não te servem mais, né? Na verdade, aqui no fardo ele fala sobre as expectativas que foram plantadas em nós, né? Que a gente precisa se libertar do você deve isso, você não deve aquilo, né? No sentido de o dever de ter que ser ou fazer alguma coisa de alguma maneira. Estamos sempre presos a expectativas dos outros, a coisas que nos colocaram e que não necessariamente tem a ver com a nossa alma, né? Elas formam a nossa personalidade, tá? E isso é muito interessante, né? Porque se você não arriar a sua carga agora, você não vai conseguir cumprir essa caminhada, que é o que nós vemos fazendo já há algum tempo, né? Nesse processo de evolução planetária e pessoal, tá? E aí a gente chega na carta 14, né? Que é a temperança nos outros baralhos. E a carta 14, ela é uma carta, né? O nome dela aqui é integração, né? E ela fala justamente de você, da alquimia interior, né? Do você se integrar com você integrar as suas diversas partes, que é o que a gente falou lá no comecinho, lá no Amistosidade, né? Em que nós somos o todo, nós somos todos, né? Dentro de um só,
né? Ela fala um pouco sobre essa questão da alquimia, ela fala um pouco sobre a nossa divindade, da nossa divindade interna. Somos fagulhas divinas, né? Somos seres divinos, vindo da poeira das estrelas, tá? E ela alerta que existe uma ponte, né, entre as suas duas mentes, a racional, né, e a intuitiva. E essa ponte é uma ponte tênue e que, se você rompe ela de alguma maneira, é o princípio da esquizofrenia. E me chama a atenção porque eu acho que é o que nós estamos vivendo atualmente, né? A esquizofrenia são personalidades divididas, são pessoas que são várias pessoas numa só, por exemplo, né? Você, nesse processo, você acaba se transformando duas pessoas. E a gente está vivendo uma sociedade muito dividida em dois pensamentos centrais que a gente nem sabe ao certo que pensamentos são esses, né? Mas existe muito ódio, muita distância, muita divisão, tá? A carta da integração, ela vem nos dizer para a gente fortalecer essa ponte interna, né, dentro das nossas mentes. E a gente consegue isso através de quê? Voltando às cartas lá, através da meditação, da solitude, do se preencher de você próprio. Isso não é uma coisa egoísta. O preencher de si próprio é você realmente compreender a sua existência. É como se você sentasse, né, à beira de um grande edifício ou de uma grande montanha e conseguisse contemplar o todo. É quando em algum momento da sua vida você consegue perceber, seja por um processo religioso ou alguma coisa, né, em que você não é uma coisa separada do universo. O universo todo cabe dentro de você e você faz parte desse universo, né? Então é muito emocionante porque poucas pessoas conseguem ter essa visão, alguns através da oração, outros através de outras de substâncias, enfim, seja como for, né? O interessante é a gente perceber que não existe yin e yang, né? Que não existe o feminino e o masculino. Na verdade, existem as duas forças em combinação profunda, em que uma se transforma na outra, né? Para que o mundo continue a virar, a rodar, né? Para que o universo continue a existir, tá? Então, é a união de Platão com Aristóteles, né? É a união entre o lógico e o ilógico, tá? Entre o ser e o viver, né? Eu acho que a carta da integração é o símbolo da própria autocriação, de uma união, né? De uma união mística entre Sol e Lua, entre a sua alma e a sua personalidade. É você dentro desse mundo, com você próprio e com todos juntos. Bom, gente, isso aqui é o princípio da alquimia, ok? Eu desejo a vocês uma ótima semana, tá? Eu volto na semana que vem com novas cartas da semana e aproveitem, meditem, sabe, se inspirem, percebam o quão grande, né, é a nossa alma. E é somente através da nossa alma que a gente alcança essa totalidade do universo, tá? Fiquem em paz. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.